Primeira aula, PET 4, semana 1. A gente vai estudar agora sobre os polígonos. Polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta, de forma que cada segmento se conecta a dois outros pelos seus pontos extremos. Esses segmentos de reta constituem os lados do polígono. A gente tem 3 desenhos aqui para que a gente consiga representar, consiga reconhecer essa figura. Aqui a gente tem 5 pontos que foram chamados do letra A até a letra E, e essa figura não é considerada polígono porque ela não é uma figura fechada, tá faltando um segmento de reta aqui unindo os pontos de A até E. Já essa segunda, foi feita a união de A até E, ficou uma figura fechada, então sim, ela é um polígono, que é a união de todos esses segmentos aqui que a gente fez. Se a gente contar, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 lados, então essa figura aqui é um pentágono. Já aqui a gente não considera como sendo um polígono, porque apesar de nós termos os mesmos 5 pontos de A até E como a gente tinha anteriormente, a gente tem esse ponto de cruzamento na união dos dois, tá vendo? Nós deveríamos ter de A até E e de A até D, e não esse segmento cruzando aqui. Tá vendo? Sem passar por um dos vértices que a gente considera. Então, também a gente descarta essa figura aqui. Não é considerada como sendo um polígono. Agora, polígono convexo e polígono não convexo, para que a gente saiba separar um do outro, seria o seguinte: para que a figura seja um polígono convexo, você tem que imaginar todos os segmentos de reta que você consegue traçar dentro dela. Se todos esses segmentos de reta estiverem dentro da figura, é um polígono convexo. Se existir a possibilidade da gente fazer um segmento, de modo que esse é um pedacinho dele saia fora da figura, como aconteceu aqui, a gente tem um polígono que a gente considera não convexo. E no nosso estudo de polígonos, a gente vai levar em consideração esse aqui. Tá? A gente não vai trabalhar com polígonos não convexos, e sim polígonos convexos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados, é chamada de pentágono, mas é um pentágono não convexo. Então, sempre que a gente falar em pentágono, a gente vai imaginar esse tipo de figura e não este aqui. Agora, um outro item que a gente tem que levar em consideração, que a gente consegue observar nos polígonos, são os ângulos, os lados e os ângulos. Então, aqui, se você observar esse desenho, a gente tem os segmentos de A até B, BC, CD, DE e EA. Todos esses pedacinhos de reta que eu falei, o início e o fim de cada um deles, são os lados do polígono. Já esses ângulos que foram marcados de verde, que foram chamados de A com acentinho circunflexo em cima, B, C, D e E, são ângulos internos da figura. Já esses laranjas, que foram chamados de letras gregas, que nem essa aqui, alfa, beta e todas essas outras, são os ângulos externos. Então, o que eu preciso que você reconheça? Polígono é uma figura que a gente tem quando a gente faz a união de vários vértices, que são esses pontinhos aqui. Cada tracinho que a gente faz para representar o polígono é chamado de lado. Os ângulos dentro da figura, que aqui foram esses verdes, são chamados de ângulos internos. E esses que foram marcados na cor laranja são chamados de ângulos externos. Basta a gente prolongar um dos lados, tá vendo como aconteceu aqui nessas setinhas pontilhadas, e fazer essa marcação de ângulo que a gente consegue reconhecer quais são os externos.